Esse assunto, claro que vai render ainda por bastante tempo, mas ontem tivemos uma atualização. Estamos falando do caso da suposta rachadinha no gabinete do vereador Emanuel Sponton. A gente falava, Ed, aqui no Jornal da Morada, durante esta semana, começamos a falar desde o final de semana, na verdade, no Jornal de Sábado, da possibilidade da Filipa Brunelli pedir afastamento do Conselho de Ética, porque havia uma movimentação dentro e fora da Câmara Municipal também, com pedidos para o afastamento dela. Ontem, na sessão ordinária, isso acabou se concretizando. Você tem as informações preliminares para a gente já introduzir esse assunto? Enquanto isso, o Davi Surian já prepara um vídeo da Filipa Brunelli, do seu pronunciamento ontem, na sessão ordinária da Câmara, quando ela anuncia o seu pedido de afastamento ao presidente do Conselho de Ética, o vereador Aloysio Brazo Boi. Pois não, Ed Júnior? Exatamente, né, Chico? Como debatido aqui durante a semana toda passada, tomou grandes proporções e teve reflexos, né, as falas da Filipa, tanto nas redes sociais quanto na última sessão da Câmara, na penúltima. E olha só, então a vereadora Filipa Brunelli, do PT, solicitou o seu afastamento do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Araraquara no caso da suposta rachadinha envolvendo o vereador Emanuel Sponton, do Progressistas. A vaga será ocupada por Fabi Virgílio, também do Partido dos Trabalhadores, que é suplente da colega de partido. Brunelli também pediu, Chico, que o presidente da Casa de Leis, Rafael De Angeli, do Republicanos, seja convocado para prestar esclarecimentos ao Conselho após ter declarado publicamente que acredita na inocência do acusado. Além disso, Brunelli defende o afastamento cautelar de Sponton de suas funções como vice-presidente da Câmara. Segundo Filipa Brunelli, sua saída do Conselho de Ética se dá para garantir isenção nas investigações e evitar qualquer tipo de questionamento sobre sua imparcialidade. O pedido de afastamento cautelar de Sponton também foi colocado em pauta, viu, Chico? Para a Filipa, a medida garantiria que as investigações transcorram sem interferências. Ela pede que o vereador, presidente da Câmara, Rafael De Angeli, seja convocado a prestar depoimento no Conselho de Ética, porque ele disse acreditar na inocência do Emanuel Sponton. Por mais que ele depois tenha dito que a Câmara apoia o Conselho de Ética, que tudo tem que caminhar com imparcialidade, que tem que apurar, que tem que investigar, ele se manifestou dessa forma. Disse que se tornou amigo do vereador Emanuel Sponton e que em determinado ponto da sua fala, ele disse que acredita na inocência dele. Então a vereadora fez esse pedido, anunciando o seu afastamento, fez esses dois pedidos: que o Rafael De Angeli seja convocado a prestar depoimento e que o vice-presidente da Câmara, o vereador que está sendo investigado, Emanuel Sponton, seja afastado das suas funções de maneira cautelar. Como que você analisa essa manifestação da Filipa Brunelli, Bonaldo? Eu vejo, com todas as investidas que ela sofreu depois da fala dela, embora eu continuo dizendo, eu não vejo, como ela mesmo disse, exposição de nenhum conceito, de nenhum julgamento, né, de relação à realização da rachadinha ou não. Mas como isso virou, de uma certa forma, uma guerra, né, política, eu achei sensata a decisão dela, no sentido de ela se afastar, mesmo porque ela quer agilidade nisso, né? Ela está pedindo a retirada do Sponton do cargo de vice-presidência, então tem várias outras coisas para serem analisadas ali na comissão, oitiva de mais pessoas, enfim, e o fato de terem que julgá-la enquanto ela tenha sido ética ou antiética, ou ter emitido juízo de valor, isso tomaria tempo também, né, Chico? Então eu achei sensata pela agilidade que a própria oposição tem, né, de que isso seja apurado o mais rápido possível, seria a saída dela. Então eu achei sensato nisso, porque isso também agiliza essa apuração. E eu acredito que a base também queira essa apuração rápida. Embora, de novo, eu acho que foi mais uma manobra, jogar um véu, né, por cima disso, no sentido de desviar o foco da rachadinha e jogar o foco para a Filipa. Mas eu acho que isso agora findou-se, esse assunto findou, e agora a gente foca nessa apuração. E, de novo, eu espero que o Ministério Público intervenha o quanto antes,
Porque a gente só vai conseguir saber se 2025 teve rachadinha ou não a hora que o Ministério instaurar inquérito. Por quê? Porque ele que pode requisitar documentos, inclusive os extratos bancários da mãe do ano de 2025, vai pegar os extratos bancários de depósito e remessa dos próprios assessores atuais, que é o que vai provar se essa rachadinha aconteceu em 2025. Não só 2025, como também... não, 2024, mas assim, para a Câmara o que anos importa... anteriores, né? Mas para a Câmara o que importa é 2025. Porque para a Câmara sim, mas o Ministério Público pode pedir desde o primeiro dia em que ele assumiu como vereador. Sim, mas eu estou focando em 2025 enquanto resultado de Câmara. Porque não adianta, eu duvido que os assessores atuais do Esponton vão chegar lá, ok, eu faço rachadinha. Eu duvido que isso vá acontecer. Então, só através mesmo de busca de provas e averiguação que a gente vai conseguir realmente saber o que aconteceu em 2024, 2025, talvez 2023. O que é muito importante a gente destacar, e que eu acredito que possa fazer a diferença nessa apuração interna da Câmara Municipal, Edson, é que as denunciantes decidam também passar informações para o Conselho de Ética. Porque talvez foram só elas que participaram desse esquema. Realmente houve esquema? São questionamentos que eu estou fazendo aqui. Se houve esquemas, foram só essas 2 ou 3 pessoas que participaram, ou todos os assessores de gabinete? Então, importante que quem realmente tenha interesse que esse problema tenha uma solução, que o caso seja esclarecido, que procure prestar os esclarecimentos em todos os órgãos que têm a atribuição de apurar, Júnior. É isso, porque quando foi feita a denúncia, nós ficamos cobrando aqui na mesa, assim como a imprensa da cidade, a sociedade araraquarense ficou cobrando, né, respostas do Emanuel naquele dia, no dia seguinte, no terceiro dia. Poxa, o Manuel não vai se posicionar, nem o WhatsApp ele não está respondendo. Agora, por quê? Porque é uma denúncia grave, só que aí chega o momento das denunciantes falarem, elas também não falam. Então, assim, da mesma forma que a gente cobrou o Emanuel, a gente cobrou também as denunciantes, né? Decidiram falar somente em juízo, como o Boi falou aqui pra gente, pra você, Chico, que trouxe pra gente aqui na mesa o posicionamento do Boi, explicando que elas decidiram falar só em juízo. Poxa, eu falo toda uma situação dessa, eu venho a público, exponho uma situação grave e depois, eu não vou falar agora. Então, assim, se você não tem provas suficientes, ou se foi orientada depois a falar, é uma coisa diferente, mas assim, são graves as acusações. Então, virou um rebuliço todo, a Câmara Municipal, a cidade virou, e depois a gente não tem mais respostas, porque as denunciantes preferem falar somente em juízo. Agora, a questão, eu acredito que no caso da Filipa, ela sai fortalecida de tudo isso. E isso é inegável no sentido assim, ela própria, então, diante desses pedidos, ela própria retroagiu, tanto que quem vai assumir uma companheira de partido, a Fabi Virgílio também, que tem uma forte personalidade política e com certeza também vai conseguir e vai buscar fazer o seu papel ali dentro da comissão. Agora, é inegável, essa foi a minha opinião, acredito que a Filipa acabou esbarrando, sim, eu discordo, respeito a posição da Bonalda, mas eu acredito que ela acabou, sim, praticamente já fazendo acusações ali, fazendo ligações com relação ao PL, à direita e outros casos de corrupção, de suposta corrupção na direita. Então, assim, acabou fazendo ligações e já mostrando praticamente o seu posicionamento dentro da comissão, que é um direito dela também. Agora, poderia ter evitado, né? Eu acho que poderia ter evitado, mas de qualquer forma acredito que foi a melhor decisão dela de momento agora, visto que vai ser composta agora pela Fabi na vaga dela, deixada na comissão. E com relação ao Ministério Público, Bonaldo, eu acredito que é aquela velha história, né? Vai esperar todo o trabalho da Câmara, eles vão aguardar tudo o que a Câmara conseguir levantar de informações para depois agir em cima disso. Eu acho muito difícil que o Ministério Público vá se posicionar antes da Câmara fazer os trabalhos da comissão. A Filipa Brunelli, ela agiu corretamente porque existiria uma insegurança quanto à imparcialidade necessária do Conselho de Ética diante de tudo o que aconteceu. Diante da assinatura de 6 vereadores pedindo o afastamento dela, também de pedidos de fora da Câmara, porque tiveram também manifestações de eleitores pedindo o afastamento dela. Então ela agiu corretamente nesse ponto, tinha que realmente se afastar. Agora, ela está se afastando do Conselho de Ética nesse caso específico. Somente nesse caso, é importante a gente deixar claro aqui. E aí eu também não sei se foi uma estratégia da base, porque quem vai assumir, inclusive, a
A Fabi Vigílio é advogada, ela conhece de legislação, então é do mesmo partido. Então, qual que seria o interesse da base de tirar a Filipa e colocar uma vereadora do mesmo partido com o conhecimento jurídico que a Fabi Vigílio tem? Vamos aguardar os próximos passos, Bonalda, porque nós temos inclusive o vídeo da Filipa Brunelli para colocar no ar. A fala dela ontem, nós pegamos um trecho da fala dela para quem nos acompanha entender como que foi a manifestação da Filipa no momento em que ela anuncia o seu afastamento do Conselho de Ética. Sendo assim, vereador Aloysio Braz, presidente da Comissão de Ética, peço por gentileza que o senhor venha até aqui, por entender que o meu compromisso com a verdade, com a ética, não pode ser usado como pretexto para tumultuar a condução do processo que investiga o vereador Emanuel Sponton por corrupção. Eu peço o meu afastamento como julgadora desse processo, mas me coloco à disposição agora como testemunha da comissão para que eu apresente as provas no que tange ao caso de corrupção pelo vereador Emanuel Sponton. Quero apresentar também, vereador Boi, mais 2 documentos para Vossa Excelência. Quero também solicitar que o vereador, presidente Rafael De Angeli, presidente da Câmara Municipal, seja convocado para estar diante a esta comissão, para prestar depoimentos e apresentar as provas que ele tem, por afirmar com grande convicção que acredita na inocência do parlamentar. Vossa Excelência deve satisfações a essa comissão. Quero também, já que Vossas Excelências são tanto detentores da moral e da ética, quero apresentar também uma solicitação imediata do afastamento cautelar do vereador Emanuel Sponton da vice-presidência dessa Casa de Leis. Então, a vereadora anunciando, portanto, o seu afastamento e pedindo, portanto, que os 2 vereadores, presidente da Câmara, seja convocado e o vice-presidente afastado por questões cautelares do cargo de vice-presidente. A gente segue acompanhando. O que nós queremos aqui é agilidade agora nesse processo, porque a população de Araraquara quer saber, o vereador realmente, ele praticou rachadinha no seu gabinete ou não? Porque se praticou, tem que sofrer as punições o quanto antes. Claro, com todo o direito à ampla defesa, ele tem que se defender, tem que apresentar a sua defesa, as suas alegações, mas tem que ter agilidade nesse processo, Ed Júnior, que não pode ficar também demorando demais para chegar a uma conclusão. Agora, claro que a Câmara depende também de informações, e é importante que você que denunciou procure a Câmara. Tem que ter esse compromisso também com a Casa de Leis, tem que passar informações, tem que ir ao Ministério Público, tem que passar todas as informações necessárias, porque Araraquara precisa saber se realmente houve ou não houve corrupção no gabinete do vereador. E será que daí é aquele receio, né, Chico, depois que levantamos a bola com relação a quem participa da rachadinha, né? Ou seja, não é só aquele que ofereceu, aquele que dividir o dinheiro, ou seja, você que está recebendo também, você entra num rolo de um crime sendo cometido. Planejado, né? Então, assim, de repente foi depois disso a pessoa acende aquela luzinha, né, na cabeça, peraí, então, poxa, então eu posso ser incriminado também? Não sei. Planejado, Ed, porque a gente precisa trazer as informações com todos os detalhes e prevendo o que pode acontecer já. Sem passar a mão na cabeça de ninguém. Porque a informação é que isso era combinado antes de assumir o cargo, antes da nomeação. Então, antes da nomeação, teria o acordo, a conversa. Eu te coloco no meu gabinete, mas você vai devolver parte do seu salário. Então, quem assumiu também sabia que estava cometendo ilegalidades. Sabia que poderia assumir responsabilidades. Então ninguém vai falar que, mas se tivesse precisando de trabalho, será que iria pensar nisso? Meu amigo, ou você tem caráter na tua vida ou você não tem. Exatamente, não tem conversa, né, com relação a isso. Agora, me chamou a atenção um pedaço da fala, eu até comentei aqui com a Bonalda em off durante o vídeo, com relação que a Filipa disse que vai atuar como testemunha agora na comissão. Sim. Será que ela conseguiu reunir alguma materialidade, algumas provas desse período, né? Porque aí é diferente você atuar como testemunha, né? Quando você atua como testemunha, quer dizer que você enxergou fatos, enxergou situações que podem levar a você entender que houve uma conduta. E aí realmente você é parcial, você realmente não pode atuar na comissão de ética, porque você passa a fazer parte
daquela ação. Então, mas aí será que ela lembrou de algum fato ocorrido nesse período? Né? Ou será que ela encontrou agora fatos, Chico, elementos que possam comprovar? Porque você vai atuar como testemunha, então assim, a testemunha geralmente é nesse sentido, né? Quando, olha, eu tenho elementos, eu presenciei, eu tenho provas em minhas mãos de um fato, os fatos, conheço né? os fatos, tal coisa, então assim, eu atuarei como testemunha nesse caso. Então, eu também fiquei curioso por esse trecho da fala da Filipa. Agora, é importante a gente colocar, porque assim, essas pessoas, claro, todos os envolvidos respondem, mas em caso de não comprovação, Chico, então eu falo sempre isso, né? As pessoas lá vão dizer, lá vem a Bonalda de novo, então lá vem a Bonalda. Então, assim, em casos de não comprovação, a pessoa não responde por calúnia, Chico. Então, ela vai, ela participa, ela conta o que aconteceu e não se comprova, digamos assim. Nem os Ponton, nem elas respondem pelo delito praticado, que é a rachadinha, e também não por calúnia, porque não conseguiu se comprovar. Agora, é diferente quando você prova que aquele fato não aconteceu. Se aquilo não aconteceu, então é calúnia. Então, o que eu acho importante essas testemunhas comparecerem tanto administrativamente na Câmara quanto ao Ministério Público? Porque eu acho importante elas dizerem, olha, nós participamos, isso aconteceu. Se não conseguir provar, elas saem libadas disso. Agora, se elas se escondem, e aí você vai, mas você elas diz, podem responder por escondem, danos morais, viu? Porque ela está colocando não, a imagem do vereador. Não, sim, mas se não tem prova, assim, se não condena por ausência de prova, é uma coisa, Chico. Agora, quando você prova que é ilegal, que o que você fez não aconteceu, aí sim. Agora, esse desgaste, eu não sei até que ponto isso vai no cível. Isso é muito tênue a linha. Né? Eu falo que, primeiro, que ele é uma pessoa pública e tá ali e a gente está exposto a determinadas coisas. Mas se o esquema aconteceu, Bonalda, quem participou, quem fez transferência não, isso não tenho sombra de dúvidas. Quem fez transferência por meio de Pix consegue provar com facilidade. Então, se ela acusou o vereador de participar de uma rachadinha, ela fazendo parte, essa pessoa fazendo parte, dizendo, olha, eu fazia transferência por meio de Pix, uma transferência eletrônica para a conta da mãe do vereador, ela tem como provar. Basta ir ao seu banco, puxar um extrato. Se não der mais para puxar pelo aplicativo, no celular, vai lá no banco, solicita um extrato de tal data, ou alguns extratos, já que isso acontecia de acordo com a denúncia, e entrega para os órgãos investigadores, que têm a atribuição de apurar. Então, se não ficar comprovado, eu vejo que essas pessoas podem se complicar, pelo menos no âmbito de danos morais. Elas podem responder por isso. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.